Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Lucas Pires, para quem não me conhece. Vamos continuar então essa série aqui que está dando bastante sucesso, né? O pessoal está gostando bastante, que é sobre o data, certo? Bom, hoje vamos aprender essa coluna aqui, ó, Array Column, que na verdade a gente usa muito para quando a gente vai fazer aqueles carrosséis, né, de imagens, mas que também dá para fazer muito mais coisas. Então fica comigo para você não perder nada, hein? Vamos lá? Quando a gente fala de Array Column, na verdade, algumas pessoas podem confundir com Array Formula, que é uma fórmula que a gente usa na planilha para poder jogar as informações em todas as linhas, né? Isso, na verdade, não é exatamente como que funciona no Glide, porque, na verdade, Array, quando a gente fala Array, significa, então, matriz, certo? Quando a gente fala sobre matriz, a gente pode falar de muito mais colunas ou muito mais linhas, certo? O Array Formula, ele puxa as linhas. No Glide, quando a gente fala Array Column, então seria uma coluna de matriz. Então é quando a gente junta várias colunas em uma só. E aí é por isso que a gente usa até essa fórmula especificamente para usar nos carrosséis, tá certo? Bom, vamos mostrar então na prática como que funciona. Eu estou aqui com a minha planilha, e eu fiz, por exemplo, algo que seria parecido com um Airbnb aqui, né? Eu até deixei aberto aqui, porque, por exemplo, quando a gente vai colocar uma foto, a gente coloca, por exemplo, o nome aqui do imóvel, né? E uma imagem. Só que para fazer o Array Column, como que ela funciona? A gente precisa colocar, por exemplo, essa coluna de imagem aqui, eu coloco o número 1, e aí eu vou puxar quantas imagens eu quiser. Por exemplo, aqui eu puxei 5, certo? Se eu quiser, se a gente só selecionar assim, ó, e aqui nesse cantinho, quando ficar esse símbolo de uma cruz aqui, né, a gente continuar puxando, ele vai continuar colocando pra gente. Aqui eu só coloquei um link, que seria o primeiro link aqui da foto, mas eu quis fazer junto com vocês para vocês poderem entender. Então, aqui, ó, tem o site, um pedacinho do paraíso na praia da Enseada. Para quem é daqui de São Paulo, essa casa aqui eu peguei, na verdade, lá do Guarujá, que é uma praia bem conhecida aqui em São Paulo, tá? Então eu fui pegando o link das fotos diretamente. Claro que a gente tem as formas melhores, né, pessoal, de só subir as fotos para armazenar ou armazenar em algum drive externo, né? Mas aqui eu tô pegando como exemplo para vocês. Bom, vamos continuar pegando. Aqui tem a parte... Bom, só clicar com o botão direito, copiar o endereço da imagem e aí eu vou colando aqui, ó. Então eu vou dar uma acelerada aqui para eu poder fazer isso melhor para vocês, beleza? Fechou. Tinha algumas fotos ali ainda em má qualidade, então eu acabei nem pegando mesmo. Bom, então agora o que acontece na hora que a gente coloca uma mesma palavra e um número 1, e aí ele assim em sequência igual a gente colocou. Quando a gente só tem uma, eu vou recortar aqui para vocês, na verdade eu vou apagar aqui, ó, eu vou mostrar como que fica no Glide. Ó, pode ver que aqui ele já reconheceu para mim, né? Aqui no Glide, quando eu só tenho uma imagem, quer ver, ó, eu vou recarregar aqui. Ele vai reconhecer só aquela coluna, ó. Ele fica como imagem 1, tá certo? Se eu voltar aqui, ó, se eu refazer isso, né, então agora ele tá com todas as 6 aqui, como que fica? Bom, vocês já viram, né, no primeiro vídeo aqui da série, a gente falou sobre as relations, e olha que engraçado que agora ficou as 6 imagens aqui. Claro, pessoal, que na verdade, independente quando a gente tem uma relação ou a gente tem alguma coisa que puxa mais dados, geralmente no Glide ele aparece só 3, mas pode ficar tranquilo. Se clicar em cima aqui, ó, você pode ver todas as imagens, então pode ver que as 6 estão aqui, né? Só que para até eu acho que economizar, né, eles acabam mostrando só 3. Só que tá vendo esse símbolo aqui, ó, do lado do imagem? Esse símbolo parece uma relação, né? Uma relação, ó, quando a gente faz uma relation é bem parecido o símbolo. Mas não pode confundir, tá? Então, o que aconteceu aqui? Ele pegou aquelas 6 colunas escrito imagem 1, 2, 3, né, até o 6, e ele juntou em uma imagem só. Então, basicamente, quer dizer, uma coluna só, né? Então ele pegou aquelas 6 e fez uma coluna só. Então, isso a gente já pode contar como matriz, por isso que é o nome de array, né? Array column. Então, quando a gente faz isso em qualquer tipo de coluna, e quando a gente fala qualquer tipo de coluna, são as colunas básicas, que são todas essas daqui. Deixa eu tirar meu rosto daqui. Então, se eu vim aqui, se a gente fazer sequencial assim, em qualquer uma dessas
dessas colunas aqui, desses tipos básicos, a gente consegue fazer essas colunas de matriz. Então vamos voltar aqui no meu aplicativo. Ó, aqui eu poderia deixar tanto em detalhes, porque eu só tenho esse, né? Mas eu vou deixar como lista mesmo. Aqui, em vez de eu ter esse título aqui, eu vou tirar essa foto daqui. Lembrando que o carrossel não funciona nesse componente aqui de title, tá? Porque é sempre uma imagem fixa, a gente não consegue passar. Para fazer o carrossel, a gente tem que pegar esse componente aqui de imagem, e aí a gente vai pegar, ao invés de a gente pegar, por exemplo, pessoal, essa ou a imagem 1 ou a imagem 2, olha que interessante, a gente coloca essa opção aqui, ó, que aí, quando a gente clica nesse array que fez, aqui, ó, se eu passo já o mouse, ó, ele já mostra para mim que é uma de 6. Então tem 6 imagens, ó, então a gente consegue continuar passando, tá vendo? Aqui eu posso configurar, deixar onde ela quiser, né? E assim eu vou configurando minha tela, né? Meu aplicativo. Então é bem interessante isso. Eu vou também mostrar agora um outro exemplo que a gente consegue fazer, não só com fotos, que é o mais comum, né, da gente usar, mas que você pode agora usar a criatividade para poder, já que a gente vai juntar numa coluna só, a gente pode usar essa coluna para poder fazer outras conferências também. Então agora imagina que aqui nessa casa, né, por exemplo, nesse aplicativo onde eu tô, né, que seria como se fosse um Airbnb, eu vou colocar alguns e-mails que as pessoas podem editar. Então eu coloco e-mail e aqui eu vou colocar, por exemplo, né? E aí vamos fazer aquele mesmo esquema. Eu seleciono a minha célula, espero aparecer esse símbolo de cruz e arrasto para o lado. Então ele já vai arrastar já com o numeral aqui. Então faz de conta que eu quero ter, né? Vamos colocar só 3 e-mails. Aqui eu vou colocar o a@a.com, aqui eu vou colocar o b@b.com e aqui eu vou colocar o c@c.com. Fechou. O que vai acontecer? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, certo? Ele vai pegar essas 3 imagens, essas 3 colunas, na verdade, e vai juntar em uma coluna só. Então agora a gente também pode usar agora para quê? Imagina que eu quero que são 3 e-mails administrativos. Então imagina que aqui é o admin 1, admin 2 e admin 3. Eu consigo fazer, a partir dessas 3 colunas, a conferência se a pessoa que está logada é algum desses 3, que é alguma dessas 3 colunas, por exemplo. Às vezes a gente pode colocar 3 nomes, a gente pode colocar 3 usuários aqui, ou 3 categorias. Por exemplo, eu quero que esse meu produto esteja em 3 categorias diferentes. A gente pode colocar categoria 1, 2, 3, 4, né, e assim por diante. E a partir dessa array que ficar, a gente fazer a conferência. Mas vamos fazer isso na prática. Vamos voltar aqui, né, vamos recarregar. E assim que a gente volta aqui, pode ver que agora o meu admin, ele já reconheceu, né, meus e-mails lá. Agora imagine então que eu faço assim, ó. Eu venho aqui e faço assim, relação admin, que vai ser onde eu vou conferir se se o usuário que está logado, né, é administrador. Escolho uma opção de relação, e aí eu faço o quê? Eu pego a minha relation, em vez de pegar alguma dessas 3 colunas, eu pego essa minha array aqui, quer dizer, e aí eu faço o quê? Eu faço o que eu vou relacionar com minha coluna de usuários, que, por exemplo, tem uns e-mails aqui. Então, ó, pode ver que ele reconheceu um usuário ali. Vamos ver se tem mais. Ó, tem mais. Então pode ver, eu coloquei match multiple, confirmei, e agora ele reconheceu que realmente existe esses 3 admins logados lá na minha planilha de usuários. Então realmente a gente tem esses 3 aqui. Vamos fazer outros exemplos, como por exemplo, das categorias agora. Imagina que eu vou colocar aqui, ó, categoria 1, e aí vamos fazer que minha casa aqui, ela tá em 3 categorias diferentes, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar por região, que vai ser legal também, ó. Região 1, 2 e 3 aqui. Eu tenho uma planilha aqui, que eu tenho algumas regiões, aí eu vou até pegar para vocês aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar essa daqui mesmo, vamos aqui, ó. Beleza, agora eu tenho, pode ver, 4 regiões, tá certo? E aí agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para conferir com a minha... Faz de conta que a gente tem uma parte ali do aplicativo só de regiões. Então na hora que a pessoa clica em São Paulo, ela vai ver essa casa. Mas se ela clicar também em Rio de Janeiro, ela vai ver essa casa. Se ela clicar em Bahia, também, porque é como se fossem regiões que eu tenho, por exemplo, esse produto, né, uma casa e assim por diante. Aqui a gente está dando o exemplo da casa, né? Mas vamos voltar aqui, vamos fazer recarregar agora a minha planilha. Beleza, apareceu aqui, ó, região. Então o nome que eu colocar aqui com número
é o que vai aparecer. Então agora, imagina que eu tenho aqui, ó, vamos ver, eu tenho minhas localizações aqui. Eu poderia, por exemplo, fazer uma relação daqui, das relações, né, com casas, por exemplo, né, que seria essa que eu estou fazendo agora. Então imagina que eu vou pegar o nome das minhas localizações, né, que é o que está aqui, é o que está ali, e aí relacionar com a minha array, né, de relações, de região, por exemplo. Aí aqui eu coloco match multiple e concluo. Pode ver que então ele já relacionou e encontrou um dado, tá certo? Mesma coisa eu faria aqui. Eu poderia relacionar essa coluna, né, que agora ela transformou em uma coluna só, uma coluna única, mas que ela pega automaticamente vários dados, e agora a gente consegue usar esses dados para puxar. Aí você fala, Lucas, a gente já aprendeu também a fazer com single value, né? Eu consigo puxar essa coluna aqui. Então se a gente vir aqui, eu consigo também puxar essa array, ou seja, mesmo se seja imagens, eu consigo puxar como array. Se for, por exemplo, os e-mails de admin, eu consigo puxar tudo com single value, tá, pessoal? Então, se você também está perdido e não viu a aula do single value, eu vou deixar o cardzinho aqui, mas assiste essa série, né, porque eu ainda tenho bastante coisa ainda para ensinar para vocês, tá? Então, eu vou deixar o cardzinho. Olha aí essa parte também do single value, das relations e dos outros vídeos que eu também fiz, tá certo? Então, aqui a gente, além disso, consegue também puxar, por exemplo, as regiões. Então, aqui, por exemplo, faz de conta que eu vou puxar aqui, ó, regiões, em alguma planilha, né? E aí aqui eu já consigo, então, colocar, tá certo? Bom, pessoal, isso daqui é bastante útil para a gente poder fazer várias coisas, principalmente para vocês que costumam fazer bastante aplicativo para delivery, produtos, né? Lojas, principalmente. A gente, por ter essa ideia de imagens, categorias e e-mails, é bastante legal, tá? Mas como eu disse, você pode usar isso para qualquer uma das colunas básicas que a gente tem aqui, né? Que são essas colunas que a gente adiciona qualquer uma dessas daqui, tá certo? Lembrando também, né, um detalhe muito importante, que essas arrays elas só contam se está lá na planilha. Se eu fizer uma coluna que seria direto aqui na minha planilha, né, no meu data aqui, com essa opção de user specific, que eu também vou explicar para vocês como que funciona, ela não conta. Então, é sempre bom fazer isso já diretamente na planilha, tá certo? Bom, e eu tenho mais uma pergunta para você. Se você quiser que eu faça algo parecido com o Airbnb, né, só que na versão mobile, né, na versão para celular, se você quiser que eu faça um aplicativo que seria parecido, né, com o Airbnb dentro do Glide, comenta aqui embaixo para eu poder saber. E eu também vou começar uma outra série que eu também quero saber a sua opinião, quero que você deixe aqui nos comentários. Eu vou fazer uma série onde eu vou começar a fazer réplicas de design, mas dentro do Glide, né? Então aqueles design que o pessoal geralmente faz, todo bonito, sabe? Eu vou começar a fazer essas séries, onde eu vou pegar cada design e fazer dentro do Glide e mostrar que é possível também fazer, tá certo? Claro, com algumas artimanhas a mais aí, mas que a gente também consegue fazer. Beleza? Se você quiser ver uma parte 2 desse vídeo, mostrando também como que eu faço na prática, né, os arrays, columns, na prática, comenta aqui também para eu poder saber, tá certo? Não se esquece de se inscrever para não perder nenhum desses vídeos, comenta aqui embaixo, curte e também compartilha para aquele seu amigo. Muito obrigado por você ficou até aqui, até a próxima, tchau, tchau.